Altura para analisarmos os temas que marcaram o dia e esta semana, como é habitual, com Diogo Oliveira. Diogo, boa tarde, bem-vindo ao Fez de Contas. É sempre um prazer ter-te comigo aqui. Obrigado. E eu começaria por perguntar-te, até porque, por uma questão de timing, hoje entraram em vigor as novas sanções da União Europeia à Rússia, e eu começaria por perguntar-te o que é que significa o facto de, pela primeira vez, estas sanções visarem o petróleo, nomeadamente as petrolíferas russas. Acaba por ter a ideia das sanções, à medida que o tempo vai passando e a situação também não evolui assim tão bem, é irem sempre atacando um pouco mais, indo um pouco sempre mais além, não é? Agora vimos que as sanções têm tido um crescendo, no fundo, para evitar que a Rússia se mantenha num lugar e que, no fundo, agora neste contexto atual, cumpra com aquilo que é o cessar-fogo, que é agora a questão que está mais em cima da mesa. Se vai manter-se ou não, daí também a cláusula de revisão, penso que é este o termo que está presente neste documento das sanções. Até ao final do mês, se mantiver os acordos entre os dois países, Ucrânia e Rússia, as sanções poderão vir a ser aliviadas ou até retiradas. Sim, a mensagem na tem sido totalidade. essa. Os que estão do lado de cá da Rússia, digamos assim, têm tido cuidado em, por um lado, promover este incremento de sanções que acabam por ser perigosa, atendendo ao facto do outro lado estar justamente a Rússia, e esta cautela tem levado também a haver este cuidado em dizer que são temporárias e que são aplicadas. Estamos a falar de uma superpotência, Claro, portanto, a claro. todos os níveis. Esse é que é o problema. E por isso esse cuidado em delimitar essa ação no tempo. Portanto, estas sanções têm razão de ser justamente por uma questão muito específica, que é a forma como a Rússia tem se ingerido na questão ucraniana e, portanto, o cuidado tem sido, no fundo, de dizer que elas também deixarão de fazer sentido se tudo correr bem. E, portanto, é essa mensagem que tem sido. Tem havido, e olhando também um pouco para aquela que tem sido a reação dos mercados, que podemos dizer já foi muito mais negativa do que tem sido, nomeadamente ao longo desta semana, o mercado também já começa a deixar para segundo plano estes avanços e recuos, e nomeadamente estas ameaças sucessivas por parte da União Europeia. Ou seja, na prática, o lado europeu, as ameaças e agora estas sanções, podemos dizer que não têm tido grande impacto ou um impacto muito significativo na economia russa. É assim, em termos de mercados, parece-me que o impacto foi maior no passado e que agora está um pouco mais diluído, até porque o conflito não tem escalado e está relativamente controlado e por isso o mercado já descontou este efeito. Claro que à medida que as sanções forem progredindo, a Rússia, como economia, não só a nível geoestratégico, mas a própria economia russa vai-se fazendo. A Rússia vai sentindo este efeito. As suas mazelas. A Rússia é um país, digamos assim, uma nação em crescimento, não é? Estamos a falar de um super exportador de petróleo também, de gás. E temos uma economia a crescer nada, próximo de zero. E provavelmente o Sr. Putin... É precisar de financiamento e de resto este ano foram cancelados praticamente todos os leilões até à data. Também precisamente por causa desta questão com a Ucrânia. Claro, a questão, o Sr. Putin daqui a uns anos vai ser eleito, não é? E com certeza não quer apresentar um histórico de crescimento da Rússia a 0 ou 1%, quando a China, apesar de ter tido taxas de crescimento muito maiores no passado, estar a crescer em torno de 6, 7, 8%. Portanto, 0,1% é o que crescem algumas economias superpotências na Europa, que é claramente um objetivo não cumprido. E, portanto, se estas sanções forem progredindo, a economia russa vai se sentir. Tivemos agora esta questão do efeito das sanções ao nível dos fluxos financeiros, nomeadamente aqui também a concessão de crédito às empresas russas por parte de entidades do lado de cá. Tenham uma participação de pelo menos 50% ou mais do Estado russo, ou seja, empresas que têm uma participação pública de pelo menos metade. E pegaste nesse assunto, não é facilmente, e é uma pergunta que muitos farão nesta altura, esta sanção em concreto não é facilmente contornável? Sim, especialmente na Rússia, em que, digamos assim, a forma
as instituições políticas, digamos assim, na Rússia não funcionam da mesma maneira como aquelas digamos assim, do Ocidente. Digamos que a transparência russa é diferente daquela que nós conhecemos. São mais centralizadas, são menos, não digo transparentes, mas são menos equilibradas, talvez. O modelo é diferente e, portanto, diria que parece-me que é mais fácil contornar todas estas situações. Ou seja, as empresas que hoje estão a sofrer sanções, olhando para essa participação, que é uma condição sine qua non, amanhã poderão já não estar sob essas mesmas sanções. Por um lado, sim. Por outro lado, um dos problemas que pode acontecer, caso isso também não venha a acontecer, é, por exemplo, as empresas russas virarem-se para o crédito, procurarem crédito dentro das instituições da própria Rússia. Isso pode levar a quê? E aí é o impacto negativo desta situação. Pode levar a que o preço do crédito aumente. Não é? As taxas de juro aumentam e isso depois acaba por ter um efeito negativo para a economia, que aliás já se começa a sentir. E como eu dizia anteriormente, se as sanções se mantiverem ou se agravarem, este efeito pode continuar a ter efeitos cada vez mais negativos na economia russa. E temos sanções sobre várias petrolíferas russas, também sobre empresas de armamento ou de defesa, que eu não vou tentar pronunciar porque são nomes muito complexos, mas são essencialmente 3 grandes empresas de defesa. Mas há aqui um dado que me parece, e é isso que te pergunto, que não é aleatório, o facto do setor do gás desta vez ter ficado de fora destas sanções. É também porque o inverno se está a aproximar e porque conhecemos muitas destas histórias do passado mais recente? Parece-me que sim, e o que é facto é que, como dizíamos no início, a Rússia é uma superpotência e aqui nós estamos a falar de um conflito entre 2 países pequenos, não é? Estamos aqui a falar entre 2 blocos bastante importantes ao nível geoestratégico e todo o cuidado é pouco. Também é certo que não faria sentido, digo eu, nesta altura em que há de certa forma um acordo de alguma estabilidade, em que a situação está contida, não me faria sentido haver aqui um acentuar da dimensão das sanções. Por isso é que as coisas são feitas de certa forma com muito cuidado e daí que algumas questões mais importantes como a situação do gás acabaram por ser colocadas de lado. Não sei se é um trunfo para o futuro, provavelmente sim. Repetir-se os episódios do futuro, do passado mais recente, nomeadamente, e porque estamos a caminhar precisamente para o outono e o inverno estará certamente aí à porta, olhando, por exemplo, não só para o corte do fornecimento do gás, nomeadamente à Ucrânia, como também poderá afetar a própria transferência através dos gasodutos para países como a Alemanha, como a própria Holanda, também outros países do norte da Europa que são abastecidos por este gás russo, como também há ainda um terceiro plano, se quisermos, que é aquilo que já aconteceu no passado também recente, a Ucrânia, vendo-se aflita, acaba por, passa a expressão, roubar o gás que era para outros países para se poder abastecer, porque fica sem acesso a gás, com invernos muito rigorosos. Sim, aqui as possibilidades são muitas, daí eu achar que todo o cuidado é pouco e pelo facto da situação... E daí o facto, acima de tudo, fica a mensagem, é isso? O facto destas empresas de gás ficarem de fora das sanções para já. Fica a mensagem e também mostra que todo o cuidado é pouco, porque a situação pode ficar de uma hora para a outra descontrolada e neste momento não é o que temos. E o efeito, como eu dizia, o efeito no mercado é esse, não existe para já uma reação de pânico nem nada que seja parecido, porque de facto a situação está controlada. Agora, as possibilidades aqui são muitas e o escalar da violência, diria que era aqui o sinal menos bom que poderíamos ter nesta altura. Falavas do facto, embora por questões diferentes, da situação ficar descontrolada, olhando para a Escócia, para o referendo do próximo dia 18, para aquilo que vão dizendo as sondagens que dão a vitória ao sim, também poderá haver aqui algum descontrole momentâneo. Para quem acompanha os mercados diariamente, como é que tens visto esta situação? Também tenho visto a situação, de certa forma, certa analogia com a questão russa, é que a situação, apesar de muito complexa, também está, parece-me, controlada. Não há um iminente pânico do que possa acontecer nos mercados. Temos visto uma maior reação na evolução da libra esterlina nos mercados, que tem sido, se calhar, o maior sinal toda esta controvérsia em relação
à questão escocesa, mas para já, e mesmo atendendo a todos os planos que se pode olhar para a situação, a questão também está muito equilibrada, portanto, mas o que é facto é que uma saída da Escócia nesta altura pode ter, de facto, impactos materiais e efetivos E não estamos a falar só de impactos políticos, estamos a falar também muito de impactos económicos e se pensarmos, por exemplo, no petróleo, que é explorado em território escocês, também poderá ter aqui um impacto bastante forte no caso da economia do Reino Unido, em caso de haver esta independência ou esta separação. Sim, eu tenho olhado para esta questão e tenho... A questão do gás de xisto também, que há em abundância na Escócia. Eu tenho olhado para três aspectos no meio desta situação todas que mais me ressaltam à vista. Uma delas é o facto da energia, de facto. O outro aspecto político, porque o que é facto é que tem havido um certo equilíbrio entre os dois maiores partidos ingleses, ou do Reino Unido, tem havido um certo equilíbrio mais ao centro, ou seja, e a saída da parte escocesa, digamos assim, do Parlamento pode desequilibrar aquilo que é o equilíbrio político que se tem sentido nos anos mais recentes. Não esquecendo que, do outro lado, isso pode beneficiar aqueles que, digamos assim, ao contrário dos trabalhistas, têm sentido o suporte da Escócia, pode, do outro lado, ficarem aqueles que mais defendem uma possível saída da Inglaterra, do Reino Unido da União Europeia. Parece que, de alguma forma, Diogo, o mercado, de uma forma geral e genérica, já está a descontar a vitória do sim ou ainda está a esperar para ver o que é que efetivamente acontece a 18 de setembro? O mercado parece que está à espera, porque tem havido pulos sucessivos e os resultados têm estado muito equilibrados, até porque as próprias instituições, digamos assim, e aqui estamos a falar dos bancos, das empresas, etc., que vão sentir também o efeito. E que também acabaram por ser penalizados no início da semana, alguns bancos ingleses, depois daquela sondagem conhecida no domingo passado, claro, que dava a vitória do sim. Tem um grande impacto, mas também, com certeza, que também já estão a ter planos de contingência. Agora, o impacto nos bancos é grande, ao nível que estrutura legal vamos ter, que estrutura regulatória vamos ter, que estrutura fiscal vamos ter. Isto pode levar, por exemplo, percepções de risco diferentes. O risco, o país era um, passa a ser outro. Sendo certo que o Banco de Inglaterra, parece-me que tem havido alguma cautela e tem conseguido dar uma certa informação ao mercado, mesmo que haja uma divisão. Já há vários planos, já há datas definidas, já há uma série de critérios. E eu perguntar-te-ia também, que é um dado curioso e que provavelmente muitas pessoas estarão a questionar, que é, ok, partamos neste caso do cenário hipotético de a Escócia torna-se independente, vai ter que ter uma moeda, naturalmente, sendo que agora usa a libra escocesa, que tem a paridade com a libra esterlina, portanto valem o mesmo, simplesmente é impressa na Escócia com os hologramas da Escócia, mas depois poderá, por exemplo, e se quiser ser integrada na União Europeia, será obrigada a usar o euro. E aí leva a outras questões, não é? No caso há vários cenários, não é? Poderá usar também uma moeda própria, outro dos cenários em cima da mesa. Sim, há a questão da união monetária com a Inglaterra, que a Inglaterra tem feito algum pressing para mostrar que não é bem assim. Há a questão da moeda se manter linkada, digamos assim, à libra esterlina. Há a questão da Escócia poder vir a adotar o euro, e depois aí surgem outros problemas, porque para a Escócia vir a pertencer ao euro, tem que ter uma série de requisitos que podem não ser fáceis. Diria, por exemplo, a Espanha, no meio disto tudo, a Espanha tem problemas também com a Catalunha. Não quer que a Catalunha seja... E esse é o movimento, e já que tocaste também nesse assunto, era outra das questões que eu tinha para te colocar. Podemos dizer que aliado dos bancos, da libra esterlina, do comportamento dos mercados, a grande questão que sobressai aqui deste referendo na Escócia é precisamente o receio de que surjam movimentos separatistas. E falavas na Catalunha, fala-se também na Bélgica.
É esse o grande receio que surge aqui nesta fase? É aquilo que os mercados mais têm acompanhado ou não? Sim, nesta altura o problema é que isto é um pouco uma bola de neve. Se nesta altura A própria Irlanda do Norte também. se a Escócia está a um passo de se poder tornar independente, claro que os catalãos estão também a pensar assim, e por que não? Nós. Eu via hoje uma notícia que já há uma série de manifestações programadas e cada vez com maior impacto, no fundo, para todas estas nações que tiveram estes problemas internos já há muitos anos, agora, nesta altura, é uma janela de oportunidade, digamos assim, para reivindicarem os seus interesses. Daí que eu dizia que a Espanha, por exemplo, pode criar algumas dificuldades à Escócia, digamos assim, a vir a pertencer ao euro, porque sabe que isso depois pode ter efeitos O seu maior internos. contribuinte, se tornar independente, acaba por dificultar as contas de Madrid. Claro que sim, claro que sim. E por isso, mas é óbvio que a janela de oportunidade está criada, porque se temos a Escócia tão perto de o conseguir, outras situações de certeza vão aproveitar também esta janela para ganhar peso e para se fazerem ouvirem e, quem sabe, conseguirem os seus objetivos. É um desafio que a própria União Europeia e que todos os países não da União Europeia, mas desta área geográfica, agora provavelmente vão sentir nos próximos tempos. Diogo, para terminarmos, o petróleo, nomeadamente o barril de Brent, tem estado esta semana alguns dias abaixo da barreira dos $100. Alguma surpresa neste movimento? Eu parece-me que não, porque temos ouvido recentemente muitos analistas que fazem o seu trabalho justamente sobre o petróleo, falarem realmente que a procura tem diminuído muito. Temos a questão, por exemplo, da China, que o crescimento tem estado limitado, e a própria situação da Europa, que tem também, se todos sabemos, tem um crescimento praticamente inexistente, e isso tudo tem ajudado a baixar o preço do petróleo. Há menos procura. Há menos procura. Como a situação de conflitos está relativamente controlada, muitos analistas, que eu tenho lido, de certa forma também concordo, que provavelmente, se não fosse este desconto das situações de conflitos geoestratégicos, o preço até poderia baixar. E há uma certa... Muitos analistas apontam para que, se a situação continuar assim, pode haver aqui uma estabilidade do preço entre os $90 e os $100. Mas portanto, é um movimento que não agradará aos principais produtores, como, por exemplo, a Arábia Saudita. Pois, mas pronto, aí não depende deles, e aí tem que esperar para ver o que é que vai acontecer. Diogo, muito obrigado pela tua análise neste fecho de contas.